mais uma coisa. A gente tá fazendo alguma coisa errada? Não, não, é esquina não, tá tudo tranquilo. A sua esposa tá falando de uma forma muito simples. Não, É, olha. Ich bin so einer Stunde zu Hause. Nee, die sind bei ihrem Auto. Muss noch schnell tanken und dann nehme ich die ab und dann bringe ich die Frau zum Blogger wieder mit. Aber sie sagt immer, Chris kann doch noch mal eine Tour machen, bevor ich das Auto abgeben muss, okay? Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assuntozinho meio chato. Por que nós tivemos que sair do voluntário um pouco antes da data prevista. Mas antes disso... Oi, eu sou a Vitória. E eu sou o Wesley. Nós somos os Fofos e viajamos no Brasil fazendo mochilão de voluntariado. Então, quando a gente pesquisou as vagas de voluntariado, a gente viu as vagas, se interessou bastante para ler os requisitos da vaga, porque a gente ia ter uma troca cultural. A gente viu que os nossos anfitriões seriam estrangeiros e isso despertou grande interesse, tanto na forma de fazer a alimentação, que seria diferente, porque a nossa própria anfitriã é quem prepara essas comidas, e tanto na linguagem, né, na comunicação, que a gente ia aprender de outra forma. Bom, e nem vamos enrolar muito dizendo como procuramos essa vaga, como fizemos para procurar. Era basicamente assim, nós colocamos a cidade que queríamos ir, vemos as vagas e a vaga desse lugar estava interessante. As propostas que eles tinham para nós eram essas, que a princípio são propostas interessantes para nós, tendo em vista nas informações que a Vitória falou, da alimentação, da hospedagem, do quarto privado, do lugarzinho mais tranquilo, próximo à praia, bem localizado. Então isso nos atraiu muito. E além de tudo, o café da manhã todo artesanal, com mais uma refeição, sendo ela podendo ser almoço e alternava com um jantar. Porque lá era um restaurante, então nos dias que o restaurante abria, né, que era sexta, sábado e domingo, a gente podia jantar no restaurante. Nos outros dias ela preparava nosso almoço. Que isso também é um ponto muito positivo, porque comíamos comidas de restaurante, isso inclusive uma comida muito gostosa, a do almoço, a do jantar e o café da manhã muito saboroso. Esse é um ponto muito positivo que francamente não podemos passar em branco, isso era vantajoso. Em questão de acomodação também, por sermos um casal, a gente tenta priorizar acomodações de um quarto privado. A gente não se limita a isso, mas a gente tenta dar essa prioridade. Lá a gente tinha um quartinho só pra gente, que foi super confortável, gostosinho, né? Quarto ótimo, assim, com vista para a piscina, com ar-condicionado, caminha novinha, as roupas de cama as mesmas das dos hóspedes, banho quente, assim. Banheiro privado, no próprio quarto. Confirmando, até então tudo perfeito. Tinha carona na chegada, por ser um lugar um pouco distante, um pouco na roça, então tinha carona na chegada, sim. E marcamos um horário previsto com ele na rodoviária e eles inclusive estavam lá na hora certa, marcada, que não deu tempo nós tomarmos nenhum cafezinho na rodoviária. Então, assim que chegamos do ônibus, que foi às 8 horas da noite, ele já estava lá para nos buscar e nós estávamos viajando desde 5 horas da manhã. No momento que a gente chegou, como ele já estava lá, a gente já partiu para a viagem até o destino final, que foram umas 2 horas de viagem, né? Na verdade, eu acho que a gente chegou até um pouco mais cedo na rodoviária, porque a gente chegou na casa deles, era umas 9 horas da noite, bem tarde para um interior, né, que tudo fecha cedo. Daí nós chegamos na pousada e a anfitriã, a mulher do rapaz que foi nos buscar, já foi falando que estava cansada, que não podia conversar naquele momento, que tinha que dormir, simples. E como nós estávamos cansados também, fome, só foi e falou, vocês vão ficar nesse quarto e pronto, só falou isso. Nos encontramos 8 horas da manhã do dia seguinte, do outro dia. Então essa foi a nossa comunicação no primeiro dia, no dia de chegada. Aqui é o quarto de vocês, amanhã nós encontramos 8 horas da manhã no café da manhã, beleza? Beleza. E aí a gente partiu para tomar um banho e, bateu aquela fome, né? Nós já estávamos, só que na emoção ali a gente acabou nem falando de comida. Mas depois que nós tomamos banho, a gente, teve uma comidinha, um lanchinho, e, como o Fogo falou, é uma cidade muito afastada e bem pequena, então, já quase não tem supermercado. Imagina um restaurante aberto 9h da noite, que era mais ou menos a hora que era depois que a gente tomou banho, não tinha opção. Então a gente
foi lá na cozinha e pediu pro marido dela, que ela não estava mais lá, para nos dar alguma coisa pra gente fazer para comer. As coisas para nós comermos, e como nós tentamos ser os mais empáticos possíveis, entendemos, ela só deve estar no dia bom e não no dia mau e não quer conversar, deixa ela dormir. Comemos o que tinha e esperamos para o café da manhã. No café da manhã, o que nós esperávamos era aquela breve reunião, aquela breve conversinha para, sei lá, vocês vieram da onde, vocês gostam de quê, como é que vocês trabalham. Continuidade, nesse primeiro dia, depois que a gente tomou o café da manhã, a gente já partiu para fazer a missão que era do dia, que era rastelar, né, aquela parte principal, limpar a área da piscina. E aí, nesse ponto aí, nós demoramos um pouquinho, porque o café foi mais tarde, a gente tomou o café só 8 horas, começou lá e tal, e partimos para a missão. Fizemos a missão às 10 horas, que foi a hora do check-out. Os hóspedes saíram e ela nos pediu para ir limpar o quarto que os hóspedes saíram. Apresentou ele brevemente onde ficavam os panos, a lavanderia, disse o que tinha que ter na cama, enfim. Apresentou ele, pingadas, essas coisas, beleza. Fizemos isso também. Assim que a gente terminou, nós pensamos, ok, tá livre. Ela falou que estava já fazendo o almoço, a gente aproveitou esse tempo, foi tomar banho e voltou para almoçar. E como normalmente nós já estávamos acostumados nos outros voluntariados, nós ficamos lá disponíveis, eles dão umas missões para nós, e como não fala nada, nós achamos que está tranquilo, porque mesmo não dando a hora de trabalho, nós estamos lá disponíveis, nós não sabemos o que é para fazer. Eles dão as missões, como por exemplo, eles falaram que deveria rastelar a parte principal e varrer o restaurante, então nós sabemos que aquelas missões tem que fazer, já vamos atrás de fazer essa missão. Sabemos que o check-out é só às 10, então 10 horas nós estamos disponíveis para limpar o quarto, trocar roupa de cama, enfim. Então nós estamos lá disponíveis, só não sei o que é para fazer. Se não tem isso para fazer, na minha concepção, e ela não falou nada, então vamos ficar esperando os comandos dela. E assim seguiu o dia. Deu o nosso horário em 12 horas, fomos almoçar. No outro dia, nós tínhamos programados para acordar um pouco mais cedo, nós queríamos correr, ver o nascer do sol, então fomos à praia às 5h30. 5h30 e voltamos para a pousada às 6h30 aproximadamente. O café é servido às 8h. Então, nós temos que entregar a cozinha limpa antes de 8 horas. Nos antecipamos e limpamos a cozinha às 6h30, 7 horas. Então, eles viram nós limpando a cozinha. Então, na nossa cabeça, nós adiantamos nosso trabalho. Na minha cabeça, eu estava fazendo uma brilhante ideia, eu estava fazendo um brilhante trabalho. Antecipando o trabalho, quem é que não gosta, né? De quem vai, tu tem isso aqui para fazer tal hora. Mas eu estou livre agora, então já vou fazer. E nada fazer mais sentido do que se a gente chegou e depois que a gente chegou suado, a gente ia tomar banho, é aproveitar o nosso pique e tomar banho só depois. Fomos tomar um banho e esperar o café da manhã. Beleza, tomamos o café da manhã. Me perdi. Nesse dia, a gente foi tomar banho, tomou o café da manhã e ficou esperando os comandos. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo os quartos que tinham feito check-out. E aí eu acho que 3 quartos. Vou colocar a mensagem aqui para vocês verem. E pediu para rastelar a parte da frente do restaurante. Porque nesse dia aí já ia abrir o restaurante. Foi na sexta-feira, nós chegamos na quarta. Só lembrando, ele falou que todo dia teria que rastelar a parte principal. E eu tento criar essa imagem comigo. Tem uma parte principal, o pátio, e em volta do pátio é uma gigante área. Uma área externa, uma área que tem os coqueiros, outra área que tem a piscina, outra área que tem o estacionamento, outra área que tem a parte da frente. Então, tem várias partes em volta da parte principal. Ele falou que todo dia eu teria que fazer a parte principal e um dia eu ia fazendo uma parte, para que no 7º dia eu ter feito toda a parte, todo dia a parte principal e todo dia uma parte por fora. Então todo dia aqui, fora. Para uma semana eu varri tudo. No primeiro dia eu varri a parte principal e toda em volta. Então fiz no primeiro dia toda a semana. Então eu adiantei todo o meu cavalo porque eu estava empolgado, não sei, estava com disposição, enfim, não sei, eu fui varrendo, fui rastelando e fui acabando. E um detalhe aqui no primeiro dia, no primeiro dia de voluntariado, tá? No dia que a gente chegou à noite, como eles estavam sem voluntário, estava um pouco mais de coisa acumulada, então ele já fez isso e nos outros dias tinha pouquíssima
dia, né? No primeiro dia eles deviam estar uns 3, 4 dias sem rastelar, a gente foi lá, fez a missão e nos dias seguintes tinha que rastelar do mesmo jeito, a tarefa era essa, mas óbvio que tinha bem menos do que no primeiro dia que eles estavam sendo acumulados. Só manutenção. Eu já pensei assim, se sou eu que vou ser o voluntário que vai varrer isso tudo aqui todo dia, então vou adiantar aqui no lado, eu vou rastelar tudo e nos outros dias eu vou só fazer manutenção. Bom, na minha cabeça isso faz muito sentido. Eu falei assim, terminei lá, dá um confere pra ver se tá do gosto e tal, se tem algum ajuste pra fazer. Porque como eu falei no começo, óbvio, seu não é óbvio do outro. Tem um rosto agora que tem que fazer um lacinho em todas as camas, é obrigatório isso. Lá não tinha que fazer isso, só tinha que botar. Lá deu um confere lá, disse assim, não, tá massa, tá ok, show de bola, beleza. Aí já tinha rastelado tudo, eles olharam, ok. Bom, nós rastelamos, ela entregou as missões e nós terminamos. Se ela falou que era só entregar a missão, perfeito, fizemos um bom trabalho, vamos ficar de boa. Mas nesse primeiro dia, a Vitória chegou para mim e falou, bom, tá um clima meio estranho aqui, eu acho que eles não gostaram de alguma coisa, eu acho que eles não estão bem, alguma coisa está acontecendo. E eu falei, não, eles só devem ser assim. Falei, fizemos nada, ninguém teve nem chance de se conhecer, estamos aqui menos de 48 horas, o que poderia ter acontecido? Eu acho que eles não foram com a nossa cara, por quê? Na minha teoria, né? No que pra mim, eu falei assim, isso faz muito sentido. Tipo assim, quando a gente escolheu essa vaga, a gente, óbvio, como todas as outras, leu todos os comentários. E nos comentários a galera dizendo, eles são muito gente boa, eles são massa, eles me trataram como filho. E a gente não tava se sentindo assim. Desde quando a gente chegou, a gente tava se sentindo bem, um peixinho fora d'água. A gente, não tinha interagido com eles, não tinha nos passado muitas coisas, a gente não tinha conversado pra vocês daí. Parece que tem alguma coisa errada, todo mundo relatou uma coisa, então a gente está sendo um barulho totalmente diferente. Aí eu fiquei, será que a gente fez alguma coisa? Será que eles não gostaram de algo? Porque começamos a criar 1000 teorias, a gente só pensou, não, deve ser o jeito, deve ser cultura, né? Ou sei lá, não tomou uma semana boa, como ele falou, essas coisas, mas já fiquei ali. Pô, pra mim não faz sentido eles. Simplesmente olhou e não gostou. Como assim? Aí começa a tratar com indiferença. Como assim? Essa não é a proposta. Se a experiência não for trocada dessa forma, pra gente não faz sentido nenhum. E um detalhe importante é que assim, a gente entendeu uma coisa errada e foi perguntar, né? Tudo que a gente tem dúvidas, a gente pergunta justamente para evitar esses constrangimentos. A gente já passou por algumas situações, então a gente tenta tudo perguntar, se pode, se não pode. E aí nesse segundo dia a gente ia ter jantar, mas não ia ter almoço, porque como eu falei, na sexta-feira o restaurante ia abrir. E aí eu perguntei, olha, é hora do almoço e tal, hoje não tem almoço, mas a gente pode fazer as refeições com os insumos que tem aqui? Ela falou, não, vocês entenderam errado, no final de semana vocês têm pizza, né, que era servida no restaurante, e durante a semana eu faço almoço, mas o almoço quando não tem e a gente quando não tem por eles, é por nossa conta. E a gente entendeu que poderia usar os insumos, porque por ser uma cidade minúscula, quem assistiu o vídeo, inclusive eu vou deixar o vídeo aqui, da cidade, viu que não tem quase nada. E como a gente chegou tarde, a gente não teve a oportunidade de ter ido comprar, e a gente pensou que poderia usar os insumos. Mas ela esclareceu que não, que as refeições que teriam eram as que eles faziam. Beleza, fomos lá e compramos nossa comida pra gente fazer e não meter o louco, né? Não meter a mão deles. Seguinte, eu acordei um pouco mais cedo, fui correr e na volta, o que é que eu imaginei? Bom, já corri, já treinei, é 6h30 da manhã, vou adiantar as coisas, deixar a Vitória lá dormindo e vou fazer as coisas aqui. Varri a cozinha, limpei lá as mesas sozinho, peguei o rastelo, fui rastelar a parte principal, como eu já tinha adiantado todo o meu trabalho no dia anterior, e fui esperar os comandos dele. Enquanto isso, fui tomar banho, chamar a Vitória para nós irmos tomar o café da manhã. Detalhe, isso não era nem 8 horas da manhã ainda. E mesmo que ele tenha feito as coisas antes, como eu não tinha visto, né, ele saiu pra correr e eu fiquei lá dormindo. Eu sou muito pontual, então às 7h30 eu levantei assim voada, eita, tem que varrer lá. Aí eu encontrei com ele, não, amor, já fiz e tal, vai lá, então beleza. Aí a gente foi pro quarto, foi tomar banho, aí eu tava meio atordoado assim, terminei de acordar, e a gente ficou esperando, tá na hora pra gente tomar o café da manhã. Mas isso, as coisas que eles pediram antes já tinham sido feitas. A gente ficou lá no quarto, né, a gente esperou ainda um pouquinho, porque a gente prefere que passe o fluxo de pessoas, né, então tinham todos os hóspedes, todas as casinhas, né, com hóspede, então a gente pensou
sabe? Esperar um pouquinho, deixar a galera ir pra depois a gente ir. Não ficar tão congestionado. Deu umas 8h30, ela nos mandou uma mensagem dizendo o seguinte: não temos a impressão que você esteja nem um pouco motivado para trabalhar aqui. Você não demonstra nenhuma iniciativa e não trabalhou as 4 horas combinadas por dia. Não tenho certeza se esse é o lugar certo para você. Do jeito que as coisas estão agora, nos sentimos explorados. Eu vou deixar aqui um print do que a gente respondeu, porque é bem extenso. Francamente, nós não temos preguiça para trabalhar. Nós estamos aplicando para uma vaga, então nós estamos à disposição para aquela vaga. Mas ainda, como ele já falou no vídeo que não te contam sobre o voluntariado, mal feita, e a pessoa reclama, a gente tem que voltar lá e refazer. Então não adianta a gente ficar com preguiça, porque ou vai acumular tarefa, ou vai ficar mal feita e a gente vai ter que fazer de novo. Não é o que a gente quer, a gente tem que ser o mais prático possível e objetivo para facilitar a vida do anfitrião na nossa vida. E o Wesley mandou uma mensagem pessoal falando que tinha gostado do lugar, que encontrou um lugar para correr, um lugar para treinar, que a comida era gostosa, elogiou e esclareceu que talvez tenha sido apenas uma falha de comunicação, que a gente não sabia realmente o que tinha que fazer, estava esperando os comandos, porque praticamente em todos os lugares que a gente foi, ou eles já deixavam as tarefas prontas, assim, tipo, ó, todo dia tem que fazer isso, ou então todo dia era passada aquela missão. Naquele momento eu achei que ainda dava para ela converter a situação. E depois que ela mandou essa mensagem, a gente respondeu, foi tomar café da manhã morrendo de vergonha, tipo, a gente não estava errado, mas a gente ficou super constrangido, entendeu? Porque, pô, será que a gente fez alguma coisa errada e a gente não sabe? Será que, sei lá, a gente está meio que bancando preguiçoso? Mas na verdade não é, só foi uma falha. Continuou sem querer comunicação com a gente, continuou sem apresentar o resto do negócio, continuou sem muito entrosamento. Daí nós começamos a ficar mais desmotivados, realmente a ficar naquele lugar. Só estávamos ficando no quarto, pensando mil em uma coisa: ah, será que tá isso? Ah, será que tá aquilo? Ah, será que eu fiz isso? Ah, será que tu falou aquilo? Ah, será que nós não estamos fazendo isso? Tipo, ficamos com um monte de porquês na cabeça. E as coisas começam a perder o sentido. E ela mandou a seguinte mensagem, eu vou ler essa daqui pra vocês e também vou deixar aqui. Eu só queria mais atenção. Veja você mesmo o que precisa ser feito. Tenho muita coisa para fazer e não posso ficar apontando o óbvio o tempo todo. O salão do jardim deve estar arrumado, todas as laranjas devem ser varridas, o jardim deve estar limpo e as folhas murchas das plantas devem ser cortadas. Sempre há muito o que fazer. Ficaríamos felizes se vocês demonstrassem um pouco mais de iniciativa. Um abraço. E a gente respondeu que não era acostumado a cuidar de um lugar tão grande assim, até então a gente não tinha ficado numa pousada que não tinha funcionários, né? Então a gente tinha que fazer tudo, porque os lugares que a gente tinha ficado grandes, tão grandes quanto, eles tinham voluntários e funcionários, então a gente ficava ali como um help, esperando o comando das pessoas para fazer o que a gente precisava fazer. Esse era para limpar os quartos que os hóspedes tinham saído, né? Naquele momento, ela falou que sim, beleza, na mesma hora eu peguei as coisinhas, fui lá limpar os quartos, que estavam faltando algumas coisas porque estavam sujos na lavanderia. Falou, não, tudo bem. Falei que tinha terminado tudo, isso já era 12 horas, ele já tinha rastelado o jardim, a parte de fora. E massa, ela falou, obrigada, Vitória. Eu vou atrás dele e conversar realmente o que pode ter acontecido. Daí eu já fui parando ele falando: ó, vamos conversar e tal, vamos ter aquela reunião para apresentar as coisas, para eu saber se eu posso melhorar alguma coisa, para eu saber se eu rastelei direito, para eu saber se eu deixei a desejar alguma coisa. Para ele já foi tipo: não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo. Eu falei: não, pô, mas se não tiver, pode falar, nós melhoramos, nós estamos aqui para melhorar. Aí: não, mas tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Aí eu falei: ah, velho, ele não quer falar, vai ficar difícil. E ele já falava se saindo, tipo: ah, tá tranquilo, vou aqui, já se saindo. Mas eu ficava pensando 1 milhão de coisas em casa. Aí eu falei: caraca, como que eu vou saber essas coisas? E é muito ruim essa situação, porque assim, querendo ou não, são as pessoas que a gente está convivendo. Lá era um lugar muito afastado, então a gente ficava se trombando toda hora, a gente só tinha nós mesmos, né, que era tipo estar para conversar, porque como era uma pousada mais afastada, ele é mais casal, o casal quer ficar no seu espaço, né, curtindo ali sua vibe. Tanto que ele foi falar com ele, com o marido dela, porque ela estava evitando comunicação com a gente, e a gente quase não se via, né, e ficou um clima muito constrangedor. Enfim, o que estava no nosso alcance era isso, tentar comunicação. Aí teve uma hora que nós falamos: ah, nós tentamos comunicação, vamos seguir nosso dia.
Seguimos nosso dia, que esse dia já era uma sexta-feira, então não tínhamos almoço. E a noite seria a noite da pizza, primeiro dia que a gente ia comer a pizza deles. Não sei se foi um acidente, não sei se... Velho, como nós estávamos pensando 1 milhão de coisas naquele momento, nós pedimos uma pizza linda, gostosa, mas que veio com um detalhezinho na pizza. Veio um cabelo no meu pedaço, daí ela foi comendo, veio um pedaço de cabelo na parte dela também. E aí nós continuamos a cogitar várias coisas. Ah, será que ela colocou? Será que só caiu? Será que foi sem querer? Será que é normal? Será que é tempero? Começamos a cogitar um monte de coisas, já que o clima estava muito estranho. Se a gente está convivendo, né, e a convivência não tá legal, a partir daí tudo começa a desandar um pouco, né? Então a gente já ficou meio assim, pensativo, vamos tentar antecipar nossa estadia, vamos ver outro lugar pra ir. Mas isso assim, a gente ia passar 20 dias a pior, a gente estava pensando em passar 15, né? Quando aconteceu esse rolê da pizza, a gente não vamos embora, a gente não tá se sentindo bem, a gente tá criando várias teorias. Isso não é legal, porque a partir do momento que a gente começa a ficar paranoico, a gente tende a ficar doido, né? Voluntariado é pra ser uma experiência, não é pra você ser um funcionário CLT, porque na real quem espera, né, que o funcionário só diga assim, tem isso pra fazer, vou lá fazer. É um funcionário. A gente, como voluntário, principalmente voluntários novos, né, que não chegaram, que não pegaram a manha de nada, você esperar isso é uma grande incógnita, né? Não faz sentido. E aí, quando isso aconteceu, a gente falou, não, vamos embora, vamos programar aqui pra ir, na quarta que vem. A mensagem tá que nosso cavalo procurando voluntariado. Achar esse cabelo na pizza foi a gota d'água pra gente sair no outro dia. Eu fui perguntar já pro marido dela quando que ele ia na cidade mais próxima pra gente pegar carona com ele. Ele falou que ia no dia seguinte. Aí a gente já pensou, então vamos embora no dia seguinte com ele. E isso a gente não tinha encontrado um novo voluntariado, a gente não tinha um destino certo para ir, a gente não tinha nada nenhum, na verdade, porque a gente estava lá justamente para a gente pensar o nosso itinerário a seguir. A gente gosta mesmo de analisar a vaga, conversar com os anfitriões, esclarecer tudo antes para chegar e não passar um perrengue. A gente não teve essa oportunidade e ele falou, nós vamos no outro dia, a gente no outro dia com você. E aí a gente decidiu falar isso após o jantar. Mesmo sem saber como vamos, mesmo sem saber de nada, nós batemos o martelo, depois daquele fiozinho de cabelo em cada um dos pedaços, falamos, amanhã nós vamos embora. Não sei como vamos comunicar para eles, mas amanhã nós vamos embora. Comemos, jantamos, agradecemos, comida muito boa, chegamos no quarto, reformulamos uma frase agradecendo, tentando ser o mais sensato possível, porque não podíamos esquecer que nós estávamos no fim do mundo. Era 2 horas de estrada de terra, de roça, até chegar na primeira cidade. Então nós estávamos à mercê deles, então nós precisávamos dele. Então não tinha como discutir, não tinha como falar um a mais fora do tom, porque nós precisávamos de fato dele. Damos a mensagem, dormimos, de manhã eles viram a resposta e seguimos e marcaram para 1 hora da tarde. Imagina como esse dia foi até chegar 1 hora da tarde. Então foi um dia péssimo, acordamos, fomos tomar o café da manhã morrendo de vergonha. Parecia que nós estávamos culpados, sabe? Então já não dava mais nada. Eu já falei, não, velho, ó, que situação. O voluntário é para ser uma experiência magnífica e ó, que situação que nós estamos passando. Então esperamos dar 1 hora da tarde, com medinho, com aquela sensação assim. E galera, tá um clima mó tenso, porque nós já dissemos que queremos ir embora, que não estamos confortáveis depois daquela situação das mensagens. E nossa, desde ontem tá um clima assim super desagradável. E hoje o café da manhã foi tipo... O que livrou um pouco é que nós conhecemos um casal de amigos que deu pra dar uma disfarçada na vergonha, na timidez, não sei que sentimento é. Que sentimento é esse, mas é bem tenso. Não estamos nem saindo do quarto, velho. Eu acordei cedo pra correr e logo entrei dentro do quarto, fui tomar um café, voltei pro quarto. Vamos só, como compromisso, vamos só deixar o quarto do jeito que pegamos. A Vitória já tá na missão, todas as nossas coisas já organizadas. Entramos dentro desse carro, muito tenso, muito
mas muito tenso. Eu nunca tinha ficado tão tenso assim. Chegamos até a rodoviária principal. Bora, bora! Já foi ele? Já. Caralho, fomos salvos. Tá tranquilo, ó, já chegamos na rodoviária. Parar em algum lugar pra pensar melhor. Depois atualizamos aí como vai ser. Como foi? Almoçamos, aí estávamos com fome também, porque não queríamos mais comer lá dentro. Deixamos pra comer só na rua, só quando estiver na rua. E só nesse percurso aí que nós começamos a pesquisar para onde nós vamos. Nós vamos para onde? Onde tem um voluntário rápido que nos aceite? Nós vamos alugar uma pousada aonde? Um hostel aonde? Só nesse curto período de tempo dentro do carro nós fomos atrás de um lugar para ficar. Conseguimos mandar mensagem para esse hostel que nós estamos aqui, que nos recebeu de portas abertas, assim, está sendo uma experiência magnífica. Foi de uma forma meio apressada, mas tudo se encaixou. Tinha um voluntário saindo, nos recebeu, conseguimos já nos adaptar aqui. Estamos em uma cidade grande, não esperávamos vir para essa cidade, mas com as condições que nós tínhamos. Saímos pulando um estado para vir para outro, né? A gente estava no final da Bahia e veio para Belo Horizonte, então a gente pulou o Espírito Santo, que era para ser o nosso roteiro. Só que a gente teve um tempo mínimo para falar com algum voluntariado aberto, então não tinha como a gente comprar uma passagem sem ter para onde ir, sem ter um lugar para nos receber. E como a gente falou, a gente sempre analisa as vagas, então não adiantava nada a gente mandar ele para uma vaga muito próxima. A gente conseguiu essa aqui nesse hostel que a gente está agora, e pra gente foi mais inteligente comprar uma passagem para outro estado, por mais que fosse demorar, por mais que fosse um perrengue. O que nós queremos dizer com isso? Saibam o lugar que vocês estejam indo, saibam onde vocês podem se encaixar. E se vocês perceberem que aquele não é um lugar para você, se saiam. Vai ter lugares que vai te acolher como filhos, mas vai ter lugares que vão te explorar como... Então, ninguém merece isso. Nós estamos aqui no mundo para viver experiências magníficas, ter conexões com pessoas e coisas. E ninguém merece ir para um lugar onde não se sente bem recebido. O mundo é gigante. Se um lugar te chuta, outro te abraça, assim como nós estamos sendo abraçados aqui em Belo Horizonte. Não seria um local onde estava no roteiro seguindo, porém, como as coisas nos empurraram até aqui, aqui nós vamos abraçando a oportunidade, vamos vivendo esse novo, vamos nos adaptando com a nova rotina, consequentemente vamos fazendo novas conexões e os roteiros vão sendo criados. Para finalizar a situação, a gente assinou o seguro da Woodpeckers porque a gente teve que desembolsar um valor que não estava dentro do nosso previsto. Quando a gente chega na cidade, nossa meta é fazer uma grana, para aí a gente ir para o próximo destino com dinheiro. Nesse caso, a gente teve um recurso, graças a Deus, que foi o cartão de crédito para a gente comprar as passagens para cá. Estamos do seguro por causa disso, estamos aguardando a resposta. Tenham cuidado quando vocês forem aplicar para uma vaga muito distante, pensem assim, analisem bem, vejam os comentários, falem com as pessoas que já foram. Graças a Deus a gente teve como se sair, mas se a gente não tivesse nenhum recurso, nenhum dinheiro, não tivesse pensado rápido o que fosse, a gente estaria lá passando por uma situação bem constrangedora até agora. E que parece uma história triste, porém é só um roteiro sendo criado, tentamos tirar as melhores coisas desse lugar, virou uma história, conhecemos outras pessoas, outro tipo de cultura, então é umas coisas ruins que acontecem no caminho para outras coisas boas virem logo em seguida. Então estamos bem acolhidos, estamos bem cuidados, o jogo segue, o nosso roteiro vai sendo criado, nossa vida vai sendo feita, e nos acompanhe nos próximos capítulos, que os próximos serão mais lindos e com um pouco mais de empolgação do que esse. Desculpa por esse ter sido um pouco tristinho, mas faz parte da história, né? A vida não é um morango. E é importante a gente compartilhar para que vocês abram os olhos, se atentem e evitem passar pela mesma situação, né? Porque ninguém merece sair de casa para ficar passando perrengue. Então, aguardem os próximos capítulos, que vão ser cheios de brilho, cheios de luz. Eu já sinto que vai ser bem melhor. Tudo que nós estamos preparando está sendo um gostinho a mais. Então, eu vejo vocês em breve. Espero que vocês nos acompanhem e nos mandem energias positivas para tudo dar certo no nosso caminho. Então, meus amigos, é isso.
Um cheiro Um beijo. e um caminhão. Carregado de caranguejo.